Após apagão geral, Portugal e Espanha começam a regressar à normalidade. REN diz que a rede elétrica portuguesa está estabilizada. O aeroporto de Lisboa ainda enfrenta dificuldades após apagão. Há centenas de passageiros retidos e à espera de recuperarem bagagens. Zelensky diz que a proposta de cessar-fogo de Putin é um ato de manipulação, numa altura em que a Rússia persegue os ataques contra a Ucrânia. Aviões russos lançam centenas de toneladas de água sobre o porto iraniano onde ocorreu a explosão que matou mais de 70 pessoas. O apagão de segunda-feira na Península Ibérica continuava esta terça-feira de manhã a afetar os voos em diversos aeroportos do continente, com Lisboa a haver canceladas várias ligações e a ter atrasos de várias horas nas chegadas e partidas. Centenas de passageiros retidos e sem estimativa para chegarem ao destino e outros em longas filas para recuperarem bagagens e obter mais informações. Foi tudo muito confuso porque nós somos dos Açores, então quando saímos dos Açores estava tudo normal, chegámos, foi como entrar numa outra dimensão em que não sabíamos nada, ninguém nos disse nada, não havia informações, não havia rede e depois não sabíamos onde deveríamos ir, perguntávamos, estava tudo confuso, sem luzes, perguntávamos qual era o próximo passo, ninguém nos dizia nada, nem do aeroporto, nem a própria polícia, portanto foi um pouco assustadora a confusão e a incógnita de onde é que a gente ia a seguir. O problema se deu em função das bagagens, né? Que eu fui para a esteira pegar, esperar minha mala e nada. Aí consegui um hotel assim de uma forma bem acidental, tive que sair, né, do aeroporto e o medo era de ter que dormir na rua, né? Mas tudo bem, acabei dando sorte, né, nesse aspecto. E agora eu estou aqui para tentar recuperar a mala, ver o que acontece, que realmente eu não faço a menor ideia ainda. Nós somos dos Açores, vimos cá 2 dias a Lisboa e ontem estávamos no Freeport, quando se deu o apagão. Pensamos que era uma coisa de momentos, mas depois acabou por fechar o Freeport, mandaram-nos embora e quando chegámos ali ao Oriente estava um caos. Inclusivamente estávamos a ver que não conseguíamos transporte, não havia metro e entretanto perguntei a um taxista quanto me levava do frete até Alameda e o senhor disse que me levava 50 e tal euros. Portanto, as pessoas não têm a mínima consideração por ninguém, acabamos por conseguir apanhar um autocarro, foi complicado, demoramos muito tempo a chegar a Alameda. O congestionamento nos transportes e no trânsito nas grandes cidades foram outras das consequências do apagão. Esta manhã também foi retomada a circulação em toda a rede do metro de Lisboa. Ainda se desconhecem as causas da falha que teve origem em Espanha, mas a empresa que gera a rede elétrica espanhola já descartou a possibilidade de o apagão na Península Ibérica ter sido provocado por um ciberataque. Joana Morão Carvalho, para a Euronews, em Lisboa. España intenta recuperar la normalidad en el día después de ese gran apagón. Hoy el país amanece con más de un 99% de la electricidad restablecida y uno de los primeros servicios que se están intentando recuperar son los ferroviarios. El metro ha abierto hoy a las 8 de la mañana, cuando normalmente lo hace a las 6 en ciudades como Madrid y en estaciones de tren como esta en la capital, Madrid, Puerta de Atocha. Muchas personas tuvieron que pasar la noche ante la imposibilidad de regresar en tren a sus hogares. El 50% de los trenes de cercanías ya están funcionando en Madrid, pero en otras comunidades autónomas como por ejemplo Galicia, el servicio se ha suspendido esta mañana ante nuevas incidencias. Son muchas las personas que se han encontrado con problemas y que están aguantando largas colas para poder subir al tren. ¿Qué tal? Buenos días. Hola. No sé en su caso cómo les ha afectado este gran apagón. Bueno, nos hemos tenido que quedar a dormir una noche más aquí en Madrid. ¿Han dormido dónde? No, en casa de un amigo, teníamos casa de amigo aquí, así que por lo menos en eso hemos sido afortunados. Hay gente que ha pasado la noche en la estación. ¿Usted ya puede acudir al tren? No lo sé, estoy en la cola para ir a la fila de información. ¿Y en su caso qué le dicen desde Renfe o desde la compañía? No nos han dicho nada todavía. ¿La atención? Bueno, es caótico, entiendo que los días son difíciles y entiendo que hacen lo que pueden. Gracias, muy amable. Vamos a pasar a este lado de la estación, aunque es complicado incluso moverse por aquí porque está todo lleno de gente desesperada. Es caótico, como nos decía ese joven, ese ciudadano que está intentando, bueno, pues volver a su casa, pero también hay comprensión y los que lo han notado han sido también negocios como esto que ayer usted tuvo que cerrar. ¿Qué tal? Sí, bien, mucho jaleo, pero bueno.
¿No le quedó otro remedio? No, tuvimos que salir corriendo. ¿Cómo ha sido la situación? ¿Cómo lo vivió desde aquí? Yo qué sé, nerviosismo. ¿Las pérdidas económicas han sido grandes? Sí, muchísimas. ¿Cientos, miles de euros? No lo sé, es que eso nosotros no lo podemos saber, pero vamos, mucha, porque aquí hay mucha venta. Muchas gracias. Pérdidas económicas también en negocios como este, y en la estación Madrid-Puerta de Atocha la cola es infinita entre las personas que intentan subir a un tren. Hoy tiene lugar el Consejo de Seguridad Nacional, presidido en este caso por el rey Felipe VI. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, también acude y la oposición le pide que comparezca ante el Congreso. En Madrid, Roberto Macedonio, Euronews. Há umas semanas eram dadas como perdidas, mas a verdade é que foi mesmo o Partido Liberal a vencer as eleições federais no Canadá, abrindo dessa forma a porta à formação de um novo governo por Mark Carney. As projeções indicam 168 lugares para os liberais, abaixo dos 172 da maioria, num resultado que ainda não está fechado. A votação marca uma derrota surpreendente para os conservadores canadianos, que, sob a liderança de Pierre Poilievre, esperava-se que regressassem ao poder após quase uma década. No entanto, a crise diplomática e comercial causada por Donald Trump foi prejudicial para as aspirações conservadoras. Poilievre admitiu a derrota, reconhecendo, no entanto, a eleição renhida. Mark Carney reivindicou a vitória e agradeceu aos líderes do partido. O primeiro-ministro canadiano disse que a antiga relação de integração com os Estados Unidos terminou e prometeu que agora, ultrapassado o choque da traição americana, o novo governo irá trabalhar para todos. Onze pessoas morreram e 20 ficaram feridas depois de um carro ter abalroado uma multidão num festival filipino de rua em Vancouver, no sudoeste do Canadá. Um vídeo, entretanto publicado nas redes sociais, mostrava vítimas e destroços espalhados por um longo troço da estrada, com pelo menos 7 pessoas imobilizadas no chão. Aconteceu pouco depois das 8 da noite de sábado. Um homem de 30 anos, natural de Vancouver, foi detido no local. O suspeito é conhecido da polícia, que está a conduzir uma investigação e acredita não ter existido um ato de terrorismo. O Partido Popular Europeu vê o populismo e o extremismo como os seus principais concorrentes. Numa entrevista exclusiva à Euronews, o presidente do partido, Manfred Weber, alertou para a chegada de uma vaga autoritária à Europa, rejeitando qualquer aliança formal com partidos que considera extremistas. O PPE iniciou um congresso de 2 dias em Valência, em Espanha, onde os delegados irão aprovar a nova direção do partido. Well, I, as party leader, defined a clear red line to the extremists. We will never work together with those who are not respecting my 3 pros, so pro-Ukraine, pro-rule of law and pro-Europe. There are fundamental things for us. So you can name them. It's Le Pen in France, it's AfD in Germany. There will be never a structured cooperation with them for us as EPP. So we are ready to include the serious conservative parties in Europe. For example, Giorgia Meloni showed in Italy, together with Antonio Tajani, that they are credible, that they are center-based. No que diz respeito às relações com os Estados Unidos, o partido continua a considerar que é possível chegar a um acordo sobre as tarifas através do equilíbrio. No entanto, relativamente à abordagem do vice-presidente J.D. Vance quanto à liberdade de expressão, Weber é mais crítico. We don't follow the Vance, so Vice President Vance consideration that everything is allowed. No, in Europe, not everything is allowed. You cannot lie, you cannot do hate speeches there, you cannot be anti-Semitic in today's world in Europe. Not everything is allowed. And this implementation of our rules is making us self-confident that we believe in the European way of life, not following the American, the Chinese or the Russian approach. No Congresso de Valência, espera-se que Manfred Weber seja reeleito para a presidência do partido. O democrata cristão alemão é o único candidato ao cargo. Veja a entrevista completa na sexta-feira em The Europe Conversation. Uma menina de 12 anos morreu e outra de 6 anos ficou ferida num ataque russo na madrugada desta terça-feira à região ucraniana de Dnipropetrovsk. Moscou está a intensificar os ataques por todo o país, apesar de ter anunciado um cessar-fogo de 72 horas a decorrer na próxima semana para assinalar o dia da vitória na Segunda Guerra Mundial.
O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, considerou a proposta um ato de manipulação e apelou a um cessar-fogo mais duradouro. Зараз, от знову, чергова спроба маніпуляцій. Чомусь всі повинні чекати 8 травня. І тільки тоді припиняти вогонь. Щоб забезпечити Путіну тишу на час параду. Ми цінуємо життя людей, а не паради. І саме тому ми вважаємо, світ вважає, що немає причин чекати 8 травня. І вогонь має бути припинений не на кілька днів. Até à data, Vladimir Putin tem-se recusado a aceitar um cessar-fogo total e incondicional, exigindo, primeiro que tudo, uma suspensão do fornecimento de armas ocidentais à Ucrânia e do esforço de mobilização de Kiev. 2 aviões russos de combate a incêndios lançaram mais de 100 toneladas de água sobre o maior porto comercial do sul do Irão, depois de uma enorme explosão no sábado passado ter matado mais de 70 pessoas. Uma informação avançada pelo Ministério de Situações de Emergência de Moscovo, depois de as autoridades iranianas terem anunciado que o incêndio no porto já tinha sido extinto. Entre os mortos contabilizam-se camionistas, trabalhadores portuários, mas também 2 recém-casados, sendo que cerca de 1000 pessoas ficaram feridas. Segundo os relatos, a explosão ocorreu após o porto ter recebido um componente químico necessário para a produção de combustível sólido para mísseis balísticos. Algo que as autoridades negaram, com o Ministério do Interior do Irão a dizer que a ocorrência derivou de um ato de negligência.